Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao Pedra Angular. E nessa semana nós vamos continuar falando a respeito dos 12 apóstolos. Na semana passada falamos a respeito de João, o apóstolo. E nessa semana vamos falar a respeito de dois apóstolos, Filipe e Bartolomeu. Lembrando que esses 12 apóstolos eles estão descritos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, onde há uma relação então desses 12 apóstolos. E com relação a Filipe, a primeira coisa que podemos falar a respeito desse apóstolo é o significado do seu nome. O significado de Filipe é amante de cavalos. E esse era um nome muito comum naquela época. Filipe ele foi chamado para seguir Jesus logo após o chamamento de Pedro. E Filipe foi aquele que trouxe Natanael até Cristo. Filipe era natural de Betsaida, de onde também eram Pedro e o seu irmão André. De antemão, nós precisamos esclarecer que existem 4 Filipes citados no Novo Testamento. E nós vamos falar especificamente a respeito de Filipe o apóstolo. Porque além de Filipe o apóstolo, existe também Filipe o diácono, um dos 7 escolhidos pelos 11 apóstolos. Existe também Filipe, filho de Herodes o Grande, e também um outro Filipe, também filho de Herodes o Grande, com uma outra esposa. Pois bem, com relação a Filipe, o apóstolo, nós encontramos aqui poucas informações a respeito dele. Possivelmente Filipe, o apóstolo, ele era um seguidor de João o Batista. Apesar das poucas informações bíblicas que temos a respeito de Filipe, de acordo com a tradição cristã, Filipe foi aquele homem que pediu para Jesus para sepultar o seu pai antes de segui-lo. E esse texto está descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 21. Um outro fato importante envolvendo Filipe foi o episódio da primeira multiplicação dos pães, em que Jesus submete Filipe a um teste. Jesus pergunta para Filipe onde eles comprariam pão para toda aquela multidão. Esse texto está relatado no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 5. A tradição cristã afirma ainda que Filipe foi sepultado numa cidade chamada de Hierápolis, onde atualmente se tem o território da Turquia. E ele foi sepultado, segundo essa tradição, juntamente com 2 de suas filhas virgens. A Igreja Católica comemora o dia de São Filipe no dia 1º de maio, e o seu símbolo é uma cruz com 2 pães, um de cada lado, possivelmente fazendo menção a João no capítulo 6, no versículo 7, justamente o episódio da multiplicação dos pães. Pois bem, falaremos agora a respeito de Bartolomeu. Bartolomeu ele é citado pouquíssimas vezes na Bíblia. Ele é citado exclusivamente na lista dos 12 apóstolos, tanto em Mateus no capítulo 10, quanto em Marcos 3 e Lucas no capítulo 6. O nome Bartolomeu significa filho de Tolmai. Alguns eruditos afirmam que Bartolomeu e Natanael eram a mesma pessoa. Se nós discordarmos dessa colocação, nós encontraremos apenas a citação de Bartolomeu na lista dos 12. Porém, se nós concordarmos com esta justaposição desses nomes Bartolomeu e Natanael, nós podemos citar que esse Bartolomeu, então, era natural de Caná da Galileia e ele foi apresentado a Jesus por Filipe. Entendendo que Bartolomeu e Natanael eram sim a mesma pessoa, podemos ainda buscar na tradição cristã a informação de que, após a ascensão de Jesus aos céus, Bartolomeu então trabalhou no anúncio do Evangelho em uma região que hoje conhecemos como a Índia e também onde conhecemos como Armênia. A tradição cristã afirma ainda que Bartolomeu foi martirizado. Ele teria sido esfolado por bárbaros. Ele teria sido esfolado vivo e recebeu então um golpe de misericórdia que seria a sua decapitação. E isso teria acontecido, segundo essa tradição, no dia 24 de agosto.
E é justamente por causa desse fato que a Igreja Católica comemora, então, em 24 de agosto, o dia de São Bartolomeu. Meu irmão, minha irmã, independente de termos muito ou pouco material escrito a respeito desses apóstolos, eles nos entregam um legado de fidelidade e de amor ao Evangelho. E isso precisa me inspirar e te inspirar a seguir vivendo em obediência a Deus e, mais do que isso, anunciando, seja por palavras ou seja com a própria vida, esse legado de amor que o próprio Jesus Cristo nos deixou. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se também no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas atualizações. Na semana que vem, continuaremos falando a respeito desses 12 apóstolos e da sua história bíblica e também a partir da tradição cristã. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.